agora está há mais de 2 décadas dedicando sua vida a servir pessoas, fortalecer famílias e ensinar princípios que transformam destinos. Ela é pastora, esposa, mãe de 3 filhos e líder da Vida Church. E sua missão e ministério já alcançaram nações como Brasil, Espanha, Estados Unidos, Luxemburgo, Haiti e República Dominicana. Com essa trajetória marcada pela fé, ela inspira milhares através de seu ministério e de sua voz. Recebam com muito carinho ao palco do Inteira Não Perfeita, Érica Oliveira. A gente sabe que a igreja gosta da gente quando escolhe as melhores fotos para pôr ali, né? Bom demais estar em casa. Fabi, minha amiga. Pastora Alana, que me inspira, me ensina. E a gente conversou hoje um pouco sobre a importância da gente olhar para frente com quem está na frente, aprender, escutar. E esse tem sido meu coração. Ainda vou comendo, vou ouvindo as conversas. Pastora Neidinha, quem a gente vai andando e vai aprendendo, né, Roberta? A gente está comendo o pó do caminho dessas mulheres que estão na nossa frente. E nós somos privilegiadas de viver isso. Eu sei que todo mundo tem algum compromisso aqui daqui a pouco. Mas eu tenho um compromisso maior, que é contar para vocês o que Jesus contou para mim. E o que eu amo de ser amiga de Jesus é porque Ele prepara o caminho para a gente. Esse momento do teatro foi tão lindo, Fábio. Mostrei para a Fabi, falei, meu esboço. Ainda bem que imprimi. Mulher quebrada socialmente, moralmente, emocionalmente. Quebradas. Acontece. Todo mundo tem história, todo mundo tem marca na vida. Mas o Senhor nos chamou para nos fazer novas. E quando eu fiquei sabendo, a gente vai ter que pôr óculos, tá? Não tem jeito. Kintsugi é a arte japonesa de restaurar vasos quebrados com ouro. Por muito tempo eu fui incentivada de alguma forma a parecer alguém que não tinha rachadura. Porque eu cresci num ambiente eclesiástico em que você precisa mostrar só a parte bonita. E muitas vezes a gente anda na igreja, a gente quer andar só com quem parece bonito inteiro. Quem fez tudo certo, não é? Aí eu não fiz tudo certo. Dentro da igreja, mas minha história não era perfeita. Aí eu precisei viver, a gente ainda falou sobre isso, de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vocês vão ouvir a palavra de Deus por alguém que não tem uma história inteira perfeita para contar. E que em muitos momentos o diabo falou para mim, você não pode pregar sobre isso. Você não pode pregar sobre santidade, você não tem uma vida santa. Você não pode pregar sobre santidade. Quem viveu sem pecado, você conhecia a palavra e como você fez errado. Então eu não venho aqui a partir de um lugar que eu sei. Ou eu estudei. Eu venho aqui para contar que a quebrada sou eu. E que o seu lugar não precisa ser de vergonha nos lugares onde você esteve quebrada. Mas tem que ser de onde você esteve quebrada. A graça de Jesus é suficiente para fazer coisas novas. E é isso que a gente vai andar. Porque quando a Fabi me convidou, eu falei, eu fico tão feliz, tão em casa de vir em Uberlândia, já conheço as ruas, os restaurantes. Eu já sei aqui, aqui está aqui. Aqui está o Noema. Vou curtindo aqui a cidade. Já escolho a dermatologista, a cabeleireira. E é bom a gente estar assim. Então eu falei, quero ir, vamos, imagina, vou ter o privilégio de ir para Uberlândia. E eu falei, Jesus, quem são essas mulheres? E sabe, muitas vezes a gente fica vendo as mulheres da Bíblia e a gente quer ser como elas, né? Aí tem música. Mas eu tenho uma coisa pessoal. Eu não quero ser igual nenhuma mulher, eu quero ser igual a Jesus. Porque elas também são pecadoras como eu. Mas as que eu achei na Bíblia para compartilhar hoje não tem nome. E eu achei isso bem interessante. Porque a gente acha que é tudo sobre nome. Mas a gente cantou que é tudo sobre nome de Jesus. Então nessas histórias que eu vou compartilhar, elas não têm nome. Tem uma que depois vai ter, amanhã à tarde vai ter nome. As de hoje não tem, amanhã não tem. E Deus começou a me levar a Lucas capítulo 7. E eu queria que você abrisse sua Bíblia aí.
Lucas capítulo 7. A gente vai vendo o caminho, Jesus estava andando, Jesus vai lidando com as pessoas. Jesus não anda só com quem parece com ele. Compartilhei hoje com as pastoras sobre isso, a importância da gente andar com o diferente, a gente sentar na mesa não só com quem passa a mão na nossa cabeça. Ande com quem é diferente, sente na mesa de quem precisa ouvir. Você foi colocado em lugares diferentes na cidade, graças a Deus por isso. Então aproveite esse lugar para falar, e Jesus fazia isso belamente. Mas nessa conversa, nesse capítulo 7, o que eu achei muito lindo é que no versículo 36, Jesus é convidado por um dos fariseus para jantar. Pensa, para jantar, convite para jantar. Então vamos ler. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora, sem nome, pecadora. Então disse-lhe Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Sabe ela aí? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vai em paz. Gente, uma mulher quebrada, ela é conhecida como pecadora. Quem é aquela pecadora? Eu já fui a pecadora. Quem é aquela menina lá? Vai dar em nada. Acho maravilhoso. Porque pegaram expectativa e colocaram lá embaixo. Espera nada de mim. Aliás, eu aprendi a trabalhar com low expectations. É maravilhoso, ninguém espera nada de você. Então o que Jesus faz já é maravilhoso. Eu já fui aquela lá. Porque tenho vez que a gente peca e ninguém vê, né? Alguém aqui é pecadora que ninguém já viu? Tem pecado aí que ninguém sabe? Aquele lá? Aquele que você fez hoje também? Aquela julgadinha ali no Instagram? Aquela crítica? Aquela também ninguém viu. Tem umas que você conta para amiga, é pior, né? Mas essa ninguém viu. O meu não, o meu era feio. Então um dia eu fui a pecadora. Eu fui essa aí, aquela, sem nome, a pecadora. O passado, muitas vezes, parece que ele se adapta e ele vira a sua identidade. Então quem é você? Aquela que fez aquilo. Aqui tem uma coisa legal em Uberlândia. Se você parar para prestar atenção, todo mundo é primo de alguém, filho de alguém, neto de alguém. Então é assim, ó. Sabe a Maria? Ah, Clara, sobrinha da Tereza. Isso, que é prima da Joana. É essa. Todo mundo sabe todo mundo. É no cabeleireiro, é na dermatologista, é no restaurante. Ah, fulana, filha da fulana. E isso que é sobrinha. Gente, eu vou pelo mundo e vou achando berlandense, né? Conheci uma moça, ela falou assim: eu vou para Uberlândia. Ah, então você conhece minha tia Rosângela?
Mãe da Gisele. Falei, pronto, já estou em casa. É assim. Só que às vezes não é por causa da tia, mas é por causa do seu pecado mesmo. Aquela que viveu aquilo feio, sabe? Ih, você nem sabe. Isso não acontece perto de mulher. Mulher quase não faz isso na vida. Fala mal da outra por causa do pecado. Referência a alguém pelo passado que ela teve. Já viveu isso? Não é que falaram só de você não, você já fez também. Porque eu fiz. Estamos a mesa aberta, estamos falando de verdade. Essa mulher é assim, quebrada socialmente, excluída, não era convidada para as coisas. Porque depois, dependendo do pecado, você para de ser convidado, né? Persona não grata. Porque aí ela entra de penetra num banquete que ela não foi convidada. O fariseu, ele era o cara, Simão era o cara que chamou Jesus para... Você não chama Jesus, qualquer pessoa chamava Jesus, porque tem uns corajosos. Esse cara fez um banquete para Jesus, de homens. Essa mulher falou assim, eu não quero saber, eu vou entrar. Entrou num jantar que ela não tinha sido convidada. O pecado dela era conhecido por todos. Ela era quebrada moralmente, socialmente. Todo mundo conhecia a história quebrada dela. O pecado dela, a Bíblia não fala qual era, e eu acho legal disso. Porque aí não tem que falar, eu não tinha esse pecado. É pecador, igual a gente. Mas ela também era quebrada emocionalmente. Porque ela não falou com Jesus. Ela não se defendeu quando ela sentou perto de Jesus. Ela não explicou para Jesus. Jesus, eu estou fazendo isso aqui porque eu fiz isso. Olha, ela não tinha nem o que falar. As lágrimas dela são a única linguagem que ela tem. Quem aqui já se apresentou diante de Jesus e tudo que você tem para fazer é chorar? E não é só chorar de tristeza por algo que fizeram contra você. É chorar de tristeza do arrependimento das tuas próprias escolhas. Porque a gente tem mania de achar que a gente chega diante de Deus para falar assim, Jesus, entra com providência no que fizeram contra mim, naquela situação que foram injustos comigo, naquilo que estão falando mal de mim. Mas na verdade, quando essa mulher chega perto de Jesus, ela tem consciência que ela é pecadora. E eu e você precisamos entender quem nós somos, porque na mesa com Jesus nós vamos ser expostas na nossa realidade. Então, se você está ouvindo, isso não é para sua amiga que não está aqui, é para você, é para mim. A presença de Jesus, sentar-me à mesa com o Senhor, vai mostrar a minha realidade, quem eu sou diante de Deus. E Simão, que é o fariseu, está cego. Agora eu quero, antes, fazer um disclaimer. Nem fale que você é só a mulher, ou nem fale que você é só o Simão. Porque tem hora que a gente é mulher, mas tem hora que a gente é o Simão. Tá? Então vamos ver o outro personagem. Primeiro era a mulher sem nome e pecadora. Segundo, é o Simão. O Simão que não consegue ver as coisas. Porque o Simão, quando vê a mulher, o texto fala assim, ó. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse, se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Ele estava julgando a mulher através da cegueira dele. A primeira cegueira é que ele não conseguia ver uma mulher. Ele só via a pecadora. Eu e você muitas vezes nos comportamos assim. Um dos vasos quebrados foi um homem que queria tudo do jeito dele. Mas pode ser a gente, né? Os filhos têm que andar do jeito que você quer. A casa precisa funcionar do jeito que você quer. O marido, gente, pelo amor de Deus. Eu não tenho tempo para essa parte. Vai para outra. Deixa eu te falar. É tudo do jeito dele. O Simão queria que as coisas acontecessem. Se esse homem soubesse, se ele fosse mesmo bom assim, ele não ia deixar esse tipo de mulher entrar aqui. Ele não ia aceitar se relacionar com uma mulher pecadora dessa. Ele não conseguia ver o arrependimento, a fé, a transformação dessa mulher. Ele só via o pecado. Eu e você, muitas vezes, estamos vendo alguém se aproximar de Cristo e tudo que a gente consegue ver é o pecado. Ele não conseguia ver a si mesmo. Ele se achava bom. E esse é o grande problema hoje do cristão, quando a gente começa a falar nós e eles. Quando a gente se coloca em outro patamar daqueles que ainda não conheceram a Cristo. Somos nós, os bons,
E eles, tem uma coisa que gente, eu amo falar de Jesus. Eu sou uma evangelista empolgada, já entenderam, né? Aqui, ó, italiana. Meus filhos falam que se me prender minha mão, eu não falo. Eu acho que eu falo, mas é difícil. Isso tem uma coisa que me deixa muito chateada. É quando eu vejo pessoas que andaram um pouquinho mais na jornada falar para outras, então é que você ainda não conhece, né? Quando você aprendeu um pouco mais, ai gente, eu fico com uma raivinha, nem é santa. Porque é arrogância. Eu acho que eu sou melhor que o outro. Eu acho que eu já andei mais. E eu trato o outro, ai, coitados deles. Irmão, se não é a misericórdia de Jesus, nem ele, nem eu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é só para você, alecrim dourado. É para todo. Ele não conseguia se ver a si mesmo. Os pecados públicos dela incomodavam, mas os privados dele não eram um problema. Ela é uma pecadora, mas eu sou fariseu, eu sou bom, eu conheço a lei. Eu tenho domínio das coisas. Os dois eram devedores. Os dois estavam caídos diante de Deus. Os dois eram vasos quebrados. A diferença é que ela sabia que era, e ele não. Ele estava cego para si mesmo. E a terceira coisa é que ele tampouco conseguia ver Jesus. Ele falou assim, se esse homem fosse profeta, se ele fosse profeta, se esse pastor fosse bom mesmo, se essa pastora fosse de Deus mesmo, ela não estava acolhendo esse tipo de gente. Você julga quem você vê na foto do Instagram, você julga o comportamento. Falei para as pastoras hoje, um dos maiores desafios que eu vivi esse ano foi ter como liderança as minhas motivações julgadas. Não é nem as minhas ações, não. Que ação, paciência, né? Agora, a minha motivação, você fez isso porque eu acho que você queria outra coisa. Ô, gente, é muito ruim isso. Já passaram por isso? Alguém julgar o seu motivo. Simão está aqui se achando. Se ele fosse profeta, ele saberia que era. A gente tem 2 devedores aqui. Só que a gente só tinha um credor. Quando Jesus chama ele para uma conversa de verdade, ele falou assim, peraí que você não está entendendo. Vamos conversar, o fariseu. Vamos conversar. Você tem uns... Vamos para uns minutinhos. Ele conta a história da dívida. 2 homens deviam... Um devia 500 e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. E quem tinha, perdoou os 2. Qual deles o amará mais? E os irmãos falam assim, o que teve a dívida maior perdoada. Aí ele fala, entendi. O problema não era o tamanho da dívida. Porque o problema não é o tamanho do seu pecado. O problema é que você não pode pagar. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Todos pecamos. Todos pecamos. Você não é melhor que eu. Eu não sou pior que você. Diante de Deus, Ele não vê o tamanho do meu pecado. Ele vê mulheres pecadoras, quebradas e que só somos inteiras por causa da graça de Deus. Então o problema não é sobre o tamanho da dívida. Não importa para Jesus o quanto você errou. O importa é que o amor dele é suficiente para pagar essa dívida independente do que você fez. Porque ele não morreu para contar. Você recebe 2 gotas de sangue, você vai receber uma bolsinha de sangue. Porque senão vai entrar no mérito e Paulo já fala, para com isso, não tem mérito nenhum aí. Deus não te ama pelo que você fez, Ele te ama porque Ele te amou primeiro. Nós somos alcançados pela graça, que é de graça. Tem 2 devedores e tem um credor, tinha alguém que podia pagar essa dívida. E o único que podia pagar essa dívida estava sentado ali com eles naquela mesa de jantar. A mulher é como o devedor de 500. Como ela devia muito, ela entendeu que ela precisava de um salvador. O cara que só devia 50, na cabeça dele, precisava de um mestre. Me ensina aí como eu resolvo. Ele era bom.
Você já se encontrou nesse lugar? Sei lá quando foi, uns dias aí atrás, eu estava em São Paulo, e eu preguei sobre a pesca maravilhosa para líderes. E eu falei que na pesca maravilhosa a gente sempre acha o máximo aquele tanto de peixe. Mas o texto da pesca maravilhosa não tem nada a ver com peixe. Tem a ver com o coração do Pedro, que era bom, era pescador profissional, já sabia pescar. Ele já sabia. Ele era bom. Você é boa em uma coisa? Você é boa? Tipo, o que você é boa de fazer? Você domina, assim? Ginástica olímpica. Maravilhosa. E linda, né? Estou falando que essa Uberlândia, gente, é um perigo. Você é de Uberlândia? Oh, Inglaterra e Uberlândia. É isso. Igual meus filhos. Sabe nem de onde vem, tem que explicar. Meus filhos falam, a gente não tem resposta pronta. De onde você é? Peraí, você tem tempo? Quando a gente é bom de uma coisa, fala assim, eu não preciso de ajuda, eu já sei fazer ginástica. Eu já sei pescar. Já sei fazer pão de queijo. Eu já sei fazer dança, eu sei fazer ministério, a gente aprende. Oh, coisa ruim. A gente fica bom de fazer. Sim. Sabe, fica bom. Pensa no que você faz bem. E sabe o que acontece? Pedro fala assim para Jesus, cara, já passei a noite inteira aqui, esse mar aí não vai dar para peixe não. E Jesus falou assim, eu estou mandando jogar do outro lado. Quando ele vê a pesca, sabe o que sai da boca dele? Não é, yes, Jesus me ajudou e eu fiz uma super pesca. Não é isso. Ele fala, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim é o mesmo ai de mim do Isaías lá atrás. Gente, vocês vão ter que fazer. Se você não sabe o que eu estou falando, vai para a Bíblia que você vai achar. Não vai dar spoiler, não. Ai de mim é a consciência de quando a gente conhece um Deus santo. Quando você vê um Deus santo, você fala, meu Deus. Não está se achando pecador, precisa ver mais Jesus. Está se achando muito boa? Está se achando top? Vai para Jesus. Porque quando a gente se encontra na presença de Deus, a gente vai entendendo quem a gente é. E eu falei hoje de manhã que isso não me gera baixa autoestima, não. Quanto mais eu sei que eu sou pecadora, mais eu me amo, porque eu falo, Jesus me ama muito. Então eu fico melhor, me sentindo melhor. É um negócio meio maluco do reino, né? Então não tinha nada a ver com ele, não tinha nada a ver com ele. Ele queria um mestre, ele queria que ensinasse a ser a versão dele melhorada. O fariseu, porque ele já era bom, ele já conhecia a lei. A mulher não. Os dois estavam arruinados. A diferença é que eles não tinham a percepção da própria miséria. Não importa o tamanho da sua dívida, o que importa é saber que Jesus já pagou ela. Essa mesa mostrou a verdade. Essa refeição foi um diagnóstico espiritual. A mesa ali de Jesus, do fariseu, dessa mulher, foi um espelho. Mostrou a arrogância da Érica. E a gratidão da mulher. E a graça de Jesus. E eu não vou falar que a arrogância do Simão, porque a arrogância é minha também. A gente adora falar ele, mas somos nós. Simão não deu água, não deu beijo, não deu óleo. Ele ofereceu um jantar, mas ele não recebeu Jesus. Quantas de nós estamos oferecendo coisas para Jesus, mas não estamos recebendo a Jesus? Quantas de nós estamos achando que nós precisamos ser úteis para Jesus, para Ele nos amar? Eu te dou o jantar, eu te dou o que você precisa, Jesus, toma tudo, é tão fácil dar. O que Jesus quer ser recebido no seu coração, porque quem é recebido ganha intimidade na casa. Quando você chega na casa de alguém que te recebe e você se sente em casa, você desce, acha a tábua, acha o ferro e passa sua roupa. Não é verdade? Porque você está em casa. Jesus não vai entrar na sua vida só para você se sentir um pouco melhor. Jesus morreu na cruz para que você fosse completamente restaurada. Só que essa inteireza que Ele faz, igual o vaso que a gente viu,
não é para você ficar se achando a última bolacha do pacote de Uberlândia, de Goiânia, da Inglaterra, ou de algum lugar do mundo que o Senhor te levou. Quando a gente entende que a gente foi alcançado pela graça, o amor dele começa a revelar gratidão e não aceitação. Tem uma música da Fernanda Brum muito antiga. Cantei muitas vezes. A gente começou o ministério na Assembleia de Deus e o Antônio ia pregar. E aí fala assim, a sua esposa louva. Aí eu levava o CD e punha no playback. E a música canta assim: só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro teu para adorar a Deus. O que você tem entregado para o Senhor? Eu queria que você pudesse abaixar sua cabeça para a gente orar. Porque quando essa mulher encontra Jesus, ela entra naquela casa como prisioneira do seu passado. Ela entra naquela casa culpada das escolhas que ela tinha feito, das situações que ela tinha vivido. Ela entra na casa chorando. Mas igual o kintsugi, ela não voltou da forma anterior. As rachaduras dela ficaram ali, mas agora eram preenchidas pela graça. Uma mulher que entrou prisioneira, agora é livre. Uma mulher que entrou culpada, agora é justificada. Uma mulher que entrou chorando, saiu em paz. As palavras de Jesus para essa mulher são essas palavras de Jesus para mim e para você. Os seus pecados estão perdoados. Você ouviu? Você consegue ouvir o próprio Cristo falando para você hoje? Os seus pecados estão perdoados. Já não somos escravos do mundo, já não somos escravos das nossas escolhas, não somos escravos do que fizeram conosco, não somos escravos daquelas coisas que você não esperava, do seu fracasso, do seu erro. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, todas as coisas são feitas novas. Se eu estou em Cristo, eu ouço a voz do meu mestre, eu posso ouvir: a sua fé te salvou. Vai em paz. Essa mulher descobriu que ela não precisava ser útil. Ela era amada. A gente gosta muito de pedir para ser usada, mas antes a gente precisa ser cheia do Espírito Santo, que vai quebrar tudo, vai transformar tudo, e a presença dele vai derramar sobre nós o amor que a gente precisa. A gente não precisa de performance religiosa, nem os seus vizinhos, nem os seus amigos do trabalho, nem da faculdade, de nenhum lugar. As pessoas não precisam ver frases prontas. Elas precisam ver o fogo do Espírito que transforma tanto lá dentro, que a palavra que sai é de esperança, é de amor, é de coisas novas, de transformação. Igual esses vasos que a gente viu, que tem rachaduras que permanecem invisíveis, agora são testemunhas da restauração. Você já pensou o dia que você vai poder contar a sua história, falando assim: eu não tenho vergonha do que eu vivi, mas a graça de Jesus me alcançou. Daquilo que eu vivi, das dores que eu sofri,
Eu vou ser testemunho vivo do poder de Deus. Para de falar de alguma coisa que você não sabe, começa a contar a história. Paulo fala, somos cartas vivas. A minha história e a sua história é a carta viva para o mundo. Você quer falar de Jesus para alguém? Conte a sua história. Não tem evangelismo mais poderoso que a minha história de onde tinha rachadura. A graça de Deus reformou. E eu não preciso ter vergonha delas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Cristo não esconde as rachaduras. Ela preenche as rachaduras. Ela não apaga a história. Ela redime as histórias. Ela não devolve às pessoas o que elas eram antes, mas ela faz de nós novas criaturas. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Senhor, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra que é poderosa. Muito obrigada porque a Tua presença e o Teu Espírito é suficiente para entrar em todos os lugares de rachadura, de quebrado, de lugares destruídos e transformar isso numa vitrine da Tua graça para o mundo. Pai, obrigada porque mulheres que chegaram aqui tristes, mulheres que chegaram cheias de lágrimas, mulheres que chegaram aqui pesadas, mulheres que chegaram aqui achando que já não havia esperança, podem derramando-se diante de Ti, saber que são amadas, não porque elas entregaram nada, mas porque elas antes foram perdoadas. Que a gente pare de chegar na Tua presença tentando ser útil, mas que a gente enxergue na Tua presença um lugar onde já houve amor, já houve perdão, e que a Sua graça hoje nos preenche, para que a gente seja testemunhas poderosas da Tua presença no mundo. Senhor, que a nossa história imperfeita seja uma grande vitrine da Tua perfeição, que o mundo possa ver. Desde a nossa casa, desde o nosso casamento, desde os nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos grupos de WhatsApp. Que a gente pare de se comportar como mulheres que acham que sabem, mas que a gente entenda o nosso papel de mulheres completamente transformadas pela graça de Jesus, que é suficiente. Obrigada porque o Senhor já fez por nós e hoje nós somos livres. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.